Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar a aula passada em que nós começamos o estudo sobre funções. Nós estudamos um pouco sobre a noção do que é uma função, sobre relação de dependência, sobre o que é domínio, imagem e contradomínio. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, né, relembrando e aplicando esses conceitos iniciais sobre o que é, né, o que são funções. Considere a sequência -3, 0, 3, 6, 9 e 12. Perceba que a sequência, né, ela tem um certo comportamento. A letra A pergunta, esta sequência aumenta de quanto em quanto? Tem -3 até 0, perceba que aumentou 3, de 0 até 3 aumentou mais 3, aí de 3 até 6 mais 3, de 6 até 9 mais 3. Então, perceba que essa sequência aumenta de 3 em 3. Então, aumenta de 3 em 3. Com a informação do item A, é possível escrever uma lei de formação para essa sequência? Sim. Nós vimos que para escrever uma lei de formação nós precisamos ter uma variável dependente e uma variável independente. Então, podemos dizer que y, que é o número que aparece nessa sequência, é igual à variável, no caso, independente, que nós podemos chamar de x, mais 3, já que é uma sequência que aumenta de 3 em 3. Em seu caderno, escreva a equação matemática que define cada uma das seguintes funções e, em seguida, represente uma dessas relações na forma de diagrama. E, infelizmente, esse galo não para de cantar. Parece que é incrível. Toda hora que tá, na hora que eu começo a gravar o vídeo, ele começa a cantar. Fica ele e o galo da vizinha cantando. Mas vamos aí, gente. Nós vamos conseguir resolver as questões aqui tranquilamente. Vamos lá. Então, vamos escrever uma função que defina cada relação, cada associação aqui dos itens dessa questão. A letra A diz assim: um número real x, a cada número real x, associar o número real y, que represente o triplo do número. Então, y é igual ao triplo de x. Então, tá aqui a lei. A B, a cada número real x, associar um número real y, que represente o dobro de x menos 10. Então, y é igual ao dobro de x menos 10. A cada número real x com x diferente de 0, associar o número real y, que representa o inverso de x. Então, y é igual ao inverso de x. E o inverso de x é 1 sobre x. Quando a um número real associamos o seu dobro diminuído de 5 unidades, temos uma função definida pela equação matemática y igual a 2x menos 5. Determine em seu caderno o domínio dessa função. B, a imagem do número 5 sobre 2 pela função, o número real x, cuja imagem da função é igual a menos 1, e o número real x, cuja imagem da função é igual a 0,5. Então, vamos ver. O domínio dessa função nós temos que ver quais são os valores que podem ser substituídos em x. Perceba que aqui nós podemos colocar o 0, podemos fazer 2 vezes 0 menos 5, podemos colocar números positivos, podemos colocar números negativos, podemos substituir frações, nós podemos substituir qualquer valor no lugar de x. Então, se podemos colocar qualquer número, não existe nenhuma restrição, então nós dizemos que o domínio da função são todos os números reais. Todos, qualquer número eu posso colocar aqui. Por exemplo, se eu pedisse para você me dar o domínio da função y igual a raiz de x.
Aí perceba, nós não podemos colocar todos os números aqui. Só podemos colocar 0 e colocar os positivos. Então, você ia dizer que o domínio era apenas os números que fossem maiores ou igual a 0, ou seja, o 0 e todos os positivos. Então, cada função tem seu domínio específico, tem sua imagem específica. No caso aqui é uma função simples, de primeiro grau, só tem o x elevado a 1, né? Então, todos os reais, podemos colocar qualquer número aqui. Se queremos a imagem do número 5 sobre 2, quer dizer que eu vou pegar e substituir x igual a 5 sobre 2 na função. Então, y vai ficar igual a quanto? 2 vezes 5 sobre 2 menos 5. Perceba, ó, 2 vezes 5 é 10, 10 dividido por 2 é 5. Aí, 5 menos 5 é igual a 0. Então, a imagem do número 5 sobre 2 pela função é 0, ou seja, 5 sobre 2, como variável independente, está associado à sua imagem, que é 0. Agora, ele pergunta o número real x, quem é x, nesse caso agora ele quer o x, cuja imagem pela função é igual a menos 1. Se a imagem é menos 1, quer dizer que y é que é igual a menos 1 e eu preciso encontrar o x. Então, vou lá na função e agora no lugar do y eu escrevo menos 1. A função não é y igual a 2x menos 5, então o y, que é menos 1, vai ficar igual a 2x menos 5. Então, vamos isolar o x, porque é quem estamos procurando, ó. Podemos escrever assim. O menos 5 que está aqui pode passar para lá ao contrário, no caso vai mais 5. Ficamos com 2x igual a menos 1 mais 5, dá 4. Esse 2 que está multiplicando pode passar dividindo, vai ficar 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é 2. Então, o x que está associado à imagem igual a menos 1 é x igual a 2. Agora ele quer saber o número real x, cuja imagem da função é 0,5. Então, lá onde está y, nós vamos substituir agora 0,5. Fazer esse mesmo cálculo que eu fiz, agora considerando o 0,5. Então, vamos ficar aqui, o y é 0,5. Vou botar aqui, 0,5. Ou 0,5 igual a 2x menos 5, ou 2x menos 5 igual a 0,5. Vou passar aqui, ó, vai passar, o 5 vai passar para lá, somando, já que está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Ficamos com 0,5 mais 5. 0,5 mais 5 vai dar 5,5. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo, vai ficar 5,5 dividido por 2. 5,5 dividido por 2 vai dar... Aí, veja, pessoal, eu estou trabalhando com número decimal, mas você poderia trabalhar com frações também. Daria 2,75. Então, x igual a 2,75. Poderia ter feito esse cálculo também, gente, com frações. Olha só como é que seria com fração. Com fração, y é igual a 0,5. Nós sabemos que 0,5 é a mesma coisa de 1 sobre 2. Substituindo lá na fórmula, na equação matemática, vai ficar assim. Mesmo raciocínio, o menos 5 vai passar para o outro lado mais 5. Quando fizermos aqui 1 meio mais 5, vai dar 11 sobre 2. Aí perceba que esse 2 que está dividindo, está multiplicando, vai passar
Dividindo, ou simplesmente ele vai vir para cá, ó. Vai ficar 2 vezes 2, e 2 vezes 2 é 4, fica 11 sobre 4. Então, ou 11 sobre 4, ou 2,75. Uma função f tem como domínio, né, d igual a menos 1, 0, 1 e 2. E é definida por y igual a 2x mais 1. Determine em seu caderno o conjunto imagem. O conjunto imagem vai ser formado por todos os y, os valores de y que estão associados estão associados a esses valores aqui para o x. Então, você calcula o y associado a cada um deles. Então, por exemplo, se o x for menos 1, quanto é que vai ser o y? Vamos lá. Você pode até fazer mentalmente, se você quiser. Vai ficar 2 vezes x, ou seja, 2 vezes menos 1, aí mais 1. Então, veja, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, quando o x é menos 1, vou formando aqui embaixo conjunto imagem. Quando o x é menos 1, o y deu menos 1 também. Agora, vamos ver se o x for 0. Se o x for 0, perceba, vai ficar 2 vezes 0, que é 0, aí 0 mais 1 dá 1. Pronto, quando o x é 0, o y é 1. O que é que acontece quando o x for 1? Coloque x igual a 1 aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. Então, veja, quando o x é 1, o y é 3. E, por último, quando o x é igual a 2, como é que vai ficar o y? 2 vezes x mais 1, então 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, perceba, quando o x é 2, o y é igual a 5. Então, através da lei de formação dada, a lei de formação, a lei de relação, a lei da associação, como você queira chamar. Eu geralmente só chamo função. A função, a equação da função. Então, através da equação da função, nós calculamos o conjunto imagem, que reúne todos os valores para o y que estão associados a esses valores aqui para o x. Observe a tabela a seguir e responda as questões em seu caderno. Qual é a lógica dessa tabela? Vamos analisar. O primeiro resultado é 7, o segundo resultado é 49. Daqui eu já posso perceber que se eu fizer 7 vezes 7 dá 49. O terceiro resultado é ter 343. Perceba que se você fizer 49 vezes 7 dá 343. O quarto resultado tem 2.401, que é, se você também pegar 343 e fizer vezes 7, dá esse aqui. Então, qual é a lógica dessa tabela? Você pode registrar, escrever que o próximo número é o anterior vezes 7. Podemos dizer dessa forma, que o número seguinte é o número anterior multiplicado por 7. Então, eu posso falar que essa é a lógica da tabela. A B. Qual seria o valor correspondente na quinta linha, então? A 5, né? Na primeira linha, vamos ver. Nós tínhamos ao primeiro, o valor correspondente ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto. Ao quinto, seria pegar 2.401 e multiplicar por 7, que daria 16.807. Então, esse seria o valor correspondente ao 5, né? Aí na linha. Aí a C pergunta qual é a lei de formação. A lei de formação, nós temos que ter um x, ou seja, uma variável independente e uma dependente. Então, eu vou dizer que x é esse aqui, a posição do resultado, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, por aí vai, e o y é o resultado. Vamos tentar estabelecer uma relação entre o y e o x aqui, ou seja, a lei de formação. Perceba aqui, ó, se você fizer 7 elevado a 1, dá 7.
Se fizermos aqui 7 ao quadrado dá 49. Se fizermos 7 elevado a 3 dá 343. Se nós fizermos 7 elevado ao 4 dá esse aqui. E se fizermos 7 elevado a 5 dá esse aqui. Então existe uma relação, sim, entre o resultado e entre ao correspondente que está aqui em cima, entre a posição que ele está, a ordem dele. Então perceba que qualquer posição que eu lhe der, ou seja, qualquer posição x, o y é calculado fazendo 7 elevado a x. Então, se eu perguntasse para você na B, qual seria o valor correspondente a 5 na primeira linha, seria 7 elevado a 5, que dá justamente 16.807. 2. A área de um quadrado é dada em função do seu lado. Nós sabemos que como é que calculamos a área de um quadrado? Nós fazemos L, que é a medida do lado, ao quadrado. Sendo y a área e sendo x a medida do lado, qual é a equação matemática dessa função? Então, a área é para nomear de y, então vou no lugar do a, vou colocar o y. A medida do lado é para chamar de x, então no lugar do L eu vou botar o x. Então, está aqui. A equação matemática dessa função é simplesmente y igual a x ao quadrado. Considere a figura a seguir, representando por y a área da parte pintada de laranja. Determine a equação que expressa y em função de x. Perceba que para eu obter essa área, só a área dessa área pintada, que é a área laranja, nós podemos usar o seguinte raciocínio: fazer a área total e subtrair essa área em branco. Quem seria a área total? A área total é a área do retângulo que nós fazemos comprimento vezes largura. Então, perceba que é 4x vezes x a área total, menos a área em branco. A área em branco tem o formato de um triângulo. Nós sabemos que a área de um triângulo é comprimento vezes largura dividido por 2, ou base vezes altura dividido por 2. Então, veja, a base é 3, tá aqui, a base é 3, a altura é x dividido por 2, certo? Tá aqui a área total. Aí subtraio a área em branco, isso vai me dar a área pintada. Vai sobrar só a área pintada, a área laranja. E essa área laranja é justamente o y, está representado como a questão pede por y. Representando por y a área da parte pintada de laranja, determina a equação que expressa y em função do x. Então, a área em laranja equivale a eu pegar a área total, que é a área do retângulo, que fica comprimento vezes largura, está aqui 4x vezes x, menos a área em branco. Já que a área em branco é um triângulo, então eu tenho que fazer base vezes a altura dividido por 2. Está aqui, ó, base, que é o 3, a altura que é x, dividido por 2. Vamos só dar uma organizada agora. 4x vezes x vai ficar 4x ao quadrado. E aqui simplesmente vai ficar 3 sobre 2 vezes x. Então pronto, está aí a equação que expressa y em função do x. Por essa função, qual é o valor de y correspondente a x igual a 4 centímetros? Então, onde tem x, eu vou substituir 4. Vai ficar y igual a 4 vezes x ao quadrado, vai ficar 4 vezes 4 ao quadrado. Menos 3 sobre 2 vezes. Quem é o x? 4. Coloco 4 aqui. Então, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 4 é 64. É menos. 3 vezes 4 é 12. 12 dividido por 2 é 6. E 64 menos 6 vai dar 58. Colocando a unidade, temos centímetros quadrados. Então, essa área pintada, se o x for igual a 4, essa área pintada tem como medida 58 centímetros quadrados. Dada a função f de a em b,
Representada pelo diagrama a seguir, determina o domínio, a imagem e o contradomínio. Nós temos que o domínio é quem? O domínio é o próprio A, então você escreve D, abre chaves e coloca os valores dentro. São 2, 4 e 7. O contradomínio quem é? Todo o conjunto B. Então, o contradomínio é todo o conjunto B. Menos 1, 0, 2, 3 e 6. E quem é a imagem? Apenas os valores que estão no contradomínio que foram utilizados, que tem correspondência com o domínio. Então, quem foram? Menos 1, o 0 e o 6. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Se cuidem e fiquem em casa. E qualquer dúvida, podem me procurar depois. Beijo.